Queria te pedir para abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Diz assim: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra com o objetivo de instruir, com o objetivo de trazer orientação e, acima de tudo, perspectiva de uma vida diferente na presença de Deus. Nós vamos falar sobre alguns níveis de relacionamento com o Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia, reforçando. Era uma igreja onde haviam muitos problemas carnais, problemas onde as pessoas sofriam com essas questões que são provenientes do coração do ser humano, e não conseguiam viver uma vida em santidade, conheciam o Espírito Santo, mas não se relacionavam com Ele. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, cita nesse trecho 3 níveis de relacionamento com o Espírito Santo, que nós precisamos viver se nós desejamos ter uma vida abençoada, vitoriosa, santa, que agrade a Deus, que glorifique a Deus e que traga realmente uma perspectiva de uma nova alegria, de uma nova esperança para os nossos corações. Em primeiro lugar, cada um de nós, quando a gente fala de relacionamento, precisa entender um aspecto muito importante. Para eu me relacionar com alguém, e o Espírito Santo é uma pessoa, segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo tem sentimentos, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo dirige, o Espírito Santo ouve, o Espírito Santo está conosco, habitando conosco. Não é uma coisa, não é uma força, não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando nós falamos sobre relacionamento com alguma pessoa, nós não podemos esquecer de uma premissa básica, que é: eu preciso saber qual é o meu papel nessa relação. Se vai haver um relacionamento entre um homem e uma mulher, um casamento, um noivado, o primeiro aspecto é saber
quem é o homem e quem é a mulher. Parece uma coisa meio óbvia, mas um dos grandes problemas que a sociedade atual enfrenta é a inversão de papéis, é a mulher querendo ser o homem e o homem querendo ser a mulher. E eu não estou falando em termos de orientação sexual. Eu estou falando em termos de papéis. Papéis. Os papéis são diferentes. Quando você é contratado por uma empresa para exercer uma função, existe um documento chamado descrição de cargo, onde ali a empresa procura colocar ao máximo todas as atribuições que você terá ao começar a trabalhar ali, e o que ela espera que você execute. Tudo precisa ficar claro no seu relacionamento com a sua empresa, no seu relacionamento com os seus pais. Muitos jovens, muitos adolescentes acabam querendo inverter os papéis com os pais. E acabam eles querendo ditar qual é a tendência dentro da sua casa. Acabam as crianças querendo ditar a hora que elas vão comer, como elas vão fazer as coisas. Não é para ser assim. Se está sendo assim na sua casa, está errado. Porque o papel de dizer dentro da casa quando as coisas vão acontecer e como elas vão acontecer, o papel de estabelecer regras é do marido e da esposa. E por mais que o seu filho seja jeitosinho ao pedir, por mais que a sua filha seja carinhosa e venha até você de um modo muito carinhoso, dizer, eu gostaria, faça desse jeito, e você sabe que daquele jeito não vai ser o melhor, mas você cede porque você tem o coração mole. Eu quero te dizer uma coisa, um grande problema que o ser humano enfrenta é ter o coração mole. Nosso coração precisa ser quebrantado diante de Deus, mas o nosso coração precisa ser firme diante das atitudes e das situações que enfrentamos. Os papéis nos relacionamentos estão invertidos. A mulher diz para o homem qual é a direção financeira da casa. Não é para ser assim. Toda casa, e observe, toda casa onde os papéis são invertidos, não há paz. Não há paz. Porque a paz só é estabelecida quando tudo está no seu devido lugar. E o devido lugar não é o devido lugar que a sociedade diz que é. O devido lugar não é o lugar em que os estudiosos, em que os cientistas, políticos, sociais, econômicos dizem que é. As coisas só estão no devido lugar quando estão segundo a vontade estabelecida de Deus através da sua palavra. Você pode concordar ou não, mas jamais viverá paz num relacionamento onde os papéis estão invertidos. Se há uma necessidade dentro da casa, há uma necessidade que a mulher se especialize em alguma coisa, há uma necessidade que um filho desempenhe tal papel, Deus cobrará do marido uma direção para a sua casa. E se a mulher disser, ai, mas eu tenho preguiça, ai, mas eu não estou à vontade, o marido precisa ministrar, o marido precisa insistir, e o marido precisa fazer com que aquilo aconteça. O papel do marido não é um papel apenas de conscientização. O papel do marido é um papel que Deus exige que aquilo que precisa ser feito seja feito. Exige uma capacidade de execução. E muitos homens acabam confundindo ouvir o conselho da mulher com sempre ceder à vontade dela, ou ouvir o conselho da mulher, mas eu não vou mais falar porque eu já cansei. Não canse. Eu nem iria falar sobre isso hoje, mas eu vou falar. Marido, não canse.
Não canse, não desista, não ceda por conta do cansaço, por conta da pressão, porque Deus vai cobrar de você a direção do seu lar. E será muito triste ser chamado de pamonha. Será muito triste ser chamado de frouxo. Um recado às mulheres: não adianta nada você orar pelo seu marido, não adianta nada você clamar a Deus pelo seu marido, você ser uma esposa fiel e o marido fiel, porque isso é obrigação, se você não promover a paz dentro da sua casa. E entenda uma coisa: a melhor maneira de você, mulher, promover a paz dentro da sua casa é estar em submissão ao seu marido, colaborando, auxiliando, sendo usada por Deus também para ajudá-lo a entender aspectos que a mente masculina não consegue, sendo instrumento de Deus. E muitas mulheres se omitem dessa parte, porque dizem: meu marido é cabeça dura, meu marido não me ouve. Se ele não te ouve, ele vai ouvir a Deus. E você vai estar junto, você vai se submeter e você vai estar junto, clamando, e o Senhor vai realizar algo. Nós estamos cansando muito rápido, nós estamos desistindo muito rápido. Eu tenho ouvido de muitos casais: eu já cansei, eu não quero mais, eu não sei mais o que fazer, eu não vou mais seguir em frente, eu desisto. Este não é o espírito que Deus colocou nos seus filhos. O espírito que Deus colocou dentro de cada um de nós é um espírito de resiliência. Eu palestrava dentro do meu trabalho na última terça-feira, quando eu pude dizer aos que estavam ali que, obviamente, eu não estava pregando a palavra de Deus, porque não era uma igreja, era uma empresa, e eu estava falando de um dos aspectos da venda, que é o planejamento e a execução. E eu dizia para eles que mais importante do que saber a hora de golpear o seu cliente e de levar uma proposta de valor e de insistir e de levar uma proposta de fechamento, mais importante do que atacar é saber assimilar os nãos que ele te diz. É saber assimilar quando você toma uma negativa. E trazendo para o nosso contexto da Bíblia, é muito mais importante você ter a capacidade de resiliência, muitas vezes, do que a capacidade de execução. Porque você vai tomar nãos da vida, você vai tomar nãos do seu cônjuge, você vai tomar nãos do seu patrão, você vai tomar nãos de Deus. E você precisa ter capacidade, assim como um bom pugilista, que muitas vezes não ataca muito bem. Não sei quantos já ouviram falar de George Foreman. George Foreman não é o nome do grill. O grill levou o nome de um dos pugilistas mais reconhecidos no mundo, o pastor George Foreman. Ele era... Eu assistia porque meu pai fez boxe, meu avô fez boxe. Eu assistia, eu gamava naquilo. Eu e meu pai, a gente varava a noite assistindo boxe. E meu pai me ensinava: olha, Júnior, olha como ele se comporta. E ele entrava no ringue e ficava assim, peso pesado sempre, na sua natureza. Ele ficava assim. Ele não tinha um jogo de perna, ele não tinha uma habilidade que outros tinham. E ele ficava assim, parado. E outros vinham e batiam nele, e batiam no peito, e batiam no rosto. E ele, assim como Cassius Clay, que depois mudou seu nome para Muhammad Ali, tinha uma capacidade absurda de absorver golpe, de assimilar, esse é o termo usado no boxe, assimilar o golpe. Ele tomava, sacudia e continuava de pé. E continuava de pé. O inimigo, o adversário, o opositor cansava tanto de bater, que aí começava a hora do show. E eu cansei de ver, não foi uma, nem duas, nem três lutas do George Foreman, onde a luta inteira ele deu um golpe. E ele derrubou seu oponente. Cassius Clay deixava, ele dançava, era mais ágil, e deixava os adversários baterem. Porque ele tinha uma capacidade de assimilação de golpe absurda. Ele batia muito forte também, mas existiam pessoas que batiam mais forte que ele. A grande questão é que ele sabia assimilar os nãos.
os nãos. E num relacionamento você precisa assimilar os nãos. Tomar um não significa falta de amor. Tomar um não significa incompreensão. Tomar um não pode significar muitas vezes que a outra pessoa não está preparada para pensar como você. Tomar um não pode ser um alerta para que você ajude a outra parte do relacionamento a compreender o seu ponto de vista. E não que você se revolte. Eu vejo isso muito com meu filho mais novo, porque ele tem uma tendência muito grande de se revoltar. A idade ajuda, eu sei, vai passar. Viu, Rafinha? Vai passar tudo isso. Nós te amamos. Vai passar tudo isso. É normal. O Léo também foi assim. E depois melhorou. Passou. Vai passar. Papai, você pode comprar uma bola para mim? Eu tinha acabado de comprar um tênis. Mega caro. Mega caro não. Caro. Para mim eu não compro daquele valor. Porque ele merecia. Ele queria. Eu comprei. E ele... Papai, e essa bola? Eu falei, eu acabei de comprar o tênis. Você não vai comprar a bola para mim? Caramba. Você não me ama. Você não me trata como um filho. Isso não é ver as minhas necessidades. Eu podia ir para a escola de Havaiana, mas eu preciso ter uma bola. E um não, muitas vezes, é porque talvez você não tenha a mesma perspectiva da outra pessoa que está te falando um não. Não se revolte. Marido, não se revolte. Mulher, não se revolte. Absorva o não e entenda o porquê tomou um não. Por quê? Por que foi um não? Ai, bem, eu queria tanto comprar essa jaqueta. Está no outlet ali. Nossa, olha, ai, me agasalhou. Foi feita sob medida para mim. E o marido diz assim: varoa poderosa. Tá difícil. Você acabou de comprar 8 calças, 3 sandálias, um óculos escuro, lingeries, acabou de comprar tudo isso. Vamos deixar a jaqueta para uma outra oportunidade? E aí, tudo aquilo que foi comprado se transforma em esterco. E a impressão que fica é: meu marido não entende a minha necessidade. Porque sem aquela jaqueta eu não sou ninguém. E normalmente quando você abre o armário, tem umas 3 parecidas com aquela. E que você não entende por que ela não usa. Perspectivas diferentes geram conflitos. Nós precisamos entender o não. Bom, eu usei metade do meu tempo para falar de algo que eu não tinha escrito. Mas amém. Eu não vou me importar com isso. Alguns níveis de relacionamento que aparecem aqui para nós, neste texto. Alguns níveis de relacionamento com o Espírito. Então você precisa, eu vou retomar o raciocínio, eu e você precisamos ter como premissa básica entender os nossos papéis dentro do relacionamento com o Espírito Santo. Não é você dizer para o Espírito: Espírito, faça isso para mim. Espírito Santo, cumpra agora, faz. Faz. Quem é você? Quem sou eu? Espera um pouquinho. A igreja moderna está se perdendo no seu papel. Como o barro pode virar para o oleiro e falar: não me faça assim, seu oleiro. Você não sabe o que você está fazendo. Eu sou o barro. Eu sinto. Você só põe a mão aqui. E aí o oleiro olha para você e diz assim: mas eu te criei, seu barro. Eu fiz você. Eu vou pôr meu dedo como eu quiser, porque eu sou o oleiro e você é o barro. Ele vai fazer do jeito que ele quer. E aí você tomou o primeiro não. E tomou o primeiro não, Deus já não serve mais para você. Afinal, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E como Ele ama mandando provas. E como Ele ama enviando situações de tristeza sobre a minha vida.
Quem quiser ouvir mais sobre a tristeza segundo Deus e como a gente deve reagir diante dos nãos, hoje à noite eu vou estar pregando, vou fazer uma propaganda agora. Hoje à noite eu vou estar pregando em Vargem Grande Paulista, na Igreja Renovo do Espírito Santo, a partir das 18 horas. Se você quiser, esteja lá. Eu vou falar muito sobre isso. Mas dando sequência aqui, a primeira face do relacionamento nosso com o Espírito, trazida pelo texto, é viver em Espírito. Viver em Espírito. Aqui fala viver, não, ou melhor, aqui fala ser guiado pelo Espírito, fala de viver em Espírito e de andar em Espírito. Ser guiado pelo Espírito, viver em Espírito e andar em Espírito. Ser guiado pelo Espírito é o nível mais básico de relacionamento que qualquer pessoa pode ter com o Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito engloba uma palavrinha básica, difícil de ser cumprida, mas fácil de ser compreendida: obediência. Obediência. Se você puder pedir um pouquinho para as crianças baixarem o volume, eu estou perdendo meu raciocínio. Eles são uma bênção, mas eu me perco muito fácil, sim. Quando você dorme, quando você fala com outros, eu perco o raciocínio. Por isso eu falo. Pastor Mário, eu falei para ele: Pastor Mário, semana passada eu te passei a noite em claro, com diversos problemas, e eu acho que eu pesquei na palavra. Ele falou: glória a Deus que eu não tenho a sua unção, eu não vi. Falei: então está tudo certo, aleluia. Mas eu lembro da palavra, e eu comecei a citar ali o que aconteceu, o que ele falou. Ele falou: amém. Aí eu falei: então é isso, prestei atenção. Mas eu vim de uma noite onde eu passei em claro. Ser guiado pelo Espírito significa ser dirigido, ser conduzido por Ele. Ele dá a voz de comando. E eu e você obedecemos. Você não vai a 1 quilômetro de distância e o Espírito Santo vai correndo atrás de você. Ei! Eduardo, espera! Calma, Eduardo, calma! Calma, eu vou dar o que você está me pedindo. Calma! Ei! Chega do seu lado. Deixa eu ir na frente. Porque eu vou tocar o coração de quem tiver que tocar. Eu vou cumprir o que tiver que cumprir. Só me segue. E aí você muda o ritmo. Muitos de nós querem dar direção ao Espírito. Parece que receberam o ministério do Pai, que diz ao Espírito, do Filho, que diz ao Espírito o que é para ser feito. Ei, você é em, sei lá, quantos bilhões de pessoas? 7 bilhões no mundo? 7? 7 bilhões de pessoas. Você é e vai morrer daqui a pouco. Quem é você para dar ordem ao Espírito do Senhor? Se você quer ser feliz, obedeça. Mas obviamente que para obedecer você precisa ouvir a voz dele. Para ouvir a voz dele você precisa estar em sintonia com ele. Porque ele não berra. Ele vem e dá a direção. Romanos 8,14 diz assim, que os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Será que você é guiado? Será que eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Será que eu, antes de tomar qualquer atitude, eu estou vendo se o Espírito está ali, lado a lado comigo? Se é Ele que está preparando o caminho? Se é Ele que está indo à frente? Será que eu realmente, quando eu vou procurar um emprego, quando eu vou atender um cliente, quando eu vou atender um telefonema no meu trabalho, quando eu vou desempenhar qualquer tipo de função, será que eu estou plenamente consciente de que apesar de eu saber fazer aquilo, quando eu vou dar uma aula, será que quando isso vai acontecer, eu estou plenamente ciente e consciente de que o Espírito Santo precisa me dirigir, mesmo eu sabendo o que precisa ser feito?
Um grande problema nos relacionamentos e no relacionamento com o Espírito Santo não é diferente. É que nós falamos muito. A gente fala muito e ouve pouco. E é aquela velha analogia, nós temos dois ouvidos. Eu, no caso, tenho 1,5. Mas nós temos 2 ouvidos. E uma boca. E a Bíblia fala assim: sejam prontos para ouvir. E tardios para falar. Então, ouça mais o Espírito. Você quer fazer algo? Você tem um desejo no seu coração? Peça ao Espírito, me dirija, Espírito, me dirija. Me leve pelo teu rio, pelo teu caminho. Não é porque eu sei fazer que eu vou fazer. É porque eu sei fazer que eu vou te perguntar se eu devo fazer. Coração do sábio discerne bem o tempo e o modo de todas as coisas. O modo, muitas vezes, a gente já sabe como fazer. Mas o tempo, a gente precisa também pedir direção a Deus. Por 1 ano eu venho trabalhando ao lado de um rapaz muito querido. Leni, ontem teve a oportunidade de conhecê-lo. E ele tem um envolvimento sério com drogas. Eu já tive alguns bate-papos assim com ele e tal. Mas enfim. Ele sabe que eu sou um pastor. E de vez em quando a gente batia um papo. Eu falava um pouco do reino espiritual. E ontem nós estávamos num chá de bebê de um outro colega nosso do trabalho. E ele me chamou de canto e falou: precisava falar com você. Falou: pô, fala aí. Ele falou: eu preciso que você me ajude. Chegou a hora. Chegou a hora. Foi 1 ano regando. Foi 1 ano sem me precipitar. Foi 1 ano estando ao lado. Foi 1 ano orando. Foi 1 ano transmitindo o calor do Espírito para ele. Para que toda vez que ele estivesse perto de mim, ele sentisse a presença, o aconchego de alguém que tinha algo a mais para orientar, para trazer para a vida dele. E ele falou: eu preciso da sua ajuda. Eu falei: com o quê? Parece Jesus perguntando para o cego: o que queres que eu te faça? Eu falei: com o quê? E ele: com as drogas, eu preciso que você me ajude agora. Aí eu olhei no olho dele e falei: agora você ganhou um companheiro que vai estar com você 10 minutos por dia. E todos os dias eu vou estar trazendo uma palavra que vai vir de Deus para o seu coração. E você, assim como eu fui liberto pelo relacionamento com esta palavra e com o Espírito de Deus, aos poucos você vai sentir o toque dele na sua vida. E eu falei: eu vou levar teu nome para uns 2 irmãos meus aí, e nós vamos estar orando por você. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar. A chorar. E ele me abraçou. E foi um abraço caloroso. E eu creio que logo, logo ele vai estar aqui. Logo, logo, esse menino tem um trabalho forte dentro da comunidade da Água Espraiada. Ele dá aula de jiu-jitsu para crianças dentro da Água Espraiada. Quando eu falei o trabalho que a gente tem na comunidade, ele falou que seria uma honra para ele poder atuar ali no Bola, dando aulas de jiu-jitsu também para aquelas crianças. E ele fala que uma das coisas que mais oprime ele é porque ele tira as crianças das drogas, sai de lá e vai usar a droga. Ele falou: não quero mais isso para a minha vida, eu quero um tempo novo. Num relacionamento você precisa ouvir nãos. Muitas vezes eu vi ele contando alguns episódios e eu queria falar com ele, mas não era a hora. Ou eu tentava me aproximar, eu via que ele saía, porque ele sabia que eu não ia me sentir à vontade com aquilo. E foram vários os nãos. Mas não desisti, estava sempre ali, perto, por perto. É assim que você precisa ser. Quando o Espírito Santo te disser: não é por aqui, é por aqui. Nada de birra. Nada de adolescência. Tem muito cristão adolescente. A gente fala do cristão infantil, mas tem o cristão adolescente.
é o rebeldinho. Ele acha que ele sabe o que é melhor para ele. Afinal, tem tanta experiência. Afinal, ele tem mais experiência com Deus do que o próprio Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. E ele cria a capacidade criativa de dizer: Senhor, este caminho é melhor. Fala de novo. Não, aquele. Não, Senhor, este caminho é melhor. E eu vou por ele. A Bíblia diz que a gente ouviria uma voz chegando por detrás de nós dizendo assim: este é o caminho, andai por ele. Ser guiado pelo Espírito, primeiro nível de relacionamento com ele, você obedecer, ouvir e obedecer. Amém? Amém? Amém. Obedecer. Obedecer. Precisamos obedecer e entender que ele dá a direção. Nosso papel é segui-lo e não correr e gritar para ele também correr e nos seguir. Afinal, a gente é acelerado e é agitado. É acelerado, é agitado, tira o pé. Vai na banguela. Deixa ele chegar. Aí você vai no ritmo dele. Amém? Primeiro nível. Então, será que você tem sido guiado pelo Espírito? Ah, não, pastor. Então nem vou falar os outros dois. Porque se não tem sido guiado pelo Espírito, não tem como viver em Espírito e andar em Espírito. Mas eu vou passar os 3 níveis para que você entenda que são 3 esferas de maturidade no nosso relacionamento com o Espírito. O segundo ponto, o segundo nível de relacionamento com o Espírito Santo é viver em Espírito. E deixa eu te falar, eu achei mensagens na internet muito abençoadas também sobre o tema, mas bem diferentes. Então eu louvo a Deus por cada pastor que escreveu, e eu louvo a Deus também pelo Espírito que soprou isso no meu ouvido, porque eu não tinha capacidade de montar algo sem a direção dele. Sabe por quê? Porque eu não sou criativo. Eu tenho muita dificuldade de ser criativo. Não sei. Se você falar para eu criar qualquer coisa, eu bloqueio. Sou péssimo para isso. Mas o Espírito que habita em mim é criativo. E quando eu peço para Ele uma palavra, Ele me dá. Ele me dá essa palavra. E eu começo a ser criativo naquilo. Então, segunda esfera de relacionamento é viver em Espírito. O que é viver em Espírito? É ter um estilo de vida espiritual. O que é isso? Vou deixar de ser humano? Não. Mas as coisas do reino espiritual começam a fazer parte do teu dia a dia. Você não lembra de Deus. Você vive com Ele. Se você passa um dia todo, se você tem a capacidade de passar um período da manhã ou o dia todo sem sequer pensar em Deus ou no Espírito, é porque você não vive em Espírito. Você se lembra dele e pode ser até que quando ele fale, você obedeça. Pode ser até que você seja guiado pelo Espírito. Mas no nível mais básico de obediência. Mas não está tendo uma vida com Ele. Não está vivendo com Ele. Assim como você convive contigo mesmo, consigo mesmo. Você levanta, olha no espelho, vê aquele horror. E depois lava tudo, né? Prende, vai para lá, pinta, escova, lava. Fica um pouco melhor. E você vai convivendo, e depois você chega no serviço, vai olhar de novo, deixa eu ver como é que está a lata. Tá boa. Não, precisa dar um retoque aqui, precisa arrumar a barba, precisa arrumar o cabelo. Eu chego no serviço, eu cumprimento todo mundo, porque eu sou muito espontâneo. Bom dia, bom dia. Já pego o gel, pego minhas coisas e vou para o trabalho, porque eu chego com o capacete, amasso o cabelo, zoo a barba, vou, penteio, deixo tudo. Agora estou legal. E aí eu convivi de novo comigo. Aí, durante o dia, convivo. Após a refeição, vou almoçar, volto, escovo os dentes. Tá bom, você não faz isso. Tudo bem.
Mas após o almoço vou lá, escovo os dentes, aí eu olho de novo e dou mais uma ajeitada e tal. Aí antes de ir embora de novo, toda vez que você vai né, fazer um xixizinho, você volta, dá aquela olhada, lava a mão, enquanto lava a mão, ajeita um ou outro. Então você está convivendo com você mesmo. Mas não se lembra, não vive um estilo de vida espiritual. Quem vive no Espírito discerne o reino espiritual e como as coisas se movem nesse reino. Ele está ali, trabalhando, ou estudando, ou em casa. E começa a acontecer algumas coisas, ele recebe uma notícia, ele vê alguma coisa acontecendo, e para ele, nossa, alienado, sabe? A pessoa alienada, que vê aquilo, nossa, bem feito para o rapaz que foi roubar a casa do tatuador, e o tatuador tatuou na testa dele. E eu vi um post hoje, do Vini Lucas, cadê ele? Não está aí? Não está aí. Ricardo e Adriana, não, ele não está aí. Então não vou falar, só porque ele não está. Mas eu vi um post, eu vou falar assim, que falava sobre escrever então na testa das pessoas, e aparecia a foto do mesmo menino, mas com outros dizeres, do tipo assim, eu sonego o imposto de renda. Eu tenho gato net. Eu ando pelo acostamento. Eu corto fila. A gente acha justo e até engraçado quando vê eu sou ladrão e vacilão. E realmente eu ri bastante quando eu vi aquilo. E falei, é um idiota, porque escolheu a casa errada para roubar. Rouba a casa de um sorveteiro, que no máximo ele vai jogar um sorvete em você. Vou roubar a casa de um tatuador. E aí, mas eu também pensei em tudo isso. Eu falei, olha como a justiça do homem vai no nível mais sórdido. Porque tatuou na testa, não tem como tirar aquilo. Vai ficar marcado. Mas o grande problema é eu e você olharmos aquilo e acharmos aquela pessoa pior que nós. Ele não é pior que nós. Ele só comete um pecado diferente. E esse legalismo que envolve o crente, eu não vejo esse legalismo na Igreja Católica hoje em dia. Eu vejo outros, mas esse legalismo eu vejo nos crentes, de achar que eles são a última bolacha do pacote. E não é. O Wesley não é a última negresco do pacote. Não é. O Silas não é a última bolacha maisena do pacote. Não é. Não é. Não é. O Bruno não é a última aquela bolacha de milho. Não é. Não é. Não adianta, né? O Eduardo não é a última traquinas do pacote. Não somos a última Coca-Cola no deserto. Não somos tão especiais a ponto de nós julgarmos, de nós queremos condenar e de nós queremos dirigir o Espírito Santo. Isso acontece porque não vivemos uma vida em espírito. Porque quando você vê uma situação dessa e ri, e vê uma situação onde o TSE, por 4-3, decidiram absorver a campanha de Dilma e Temer, e você não se manifesta, porque tantos aqui desta igreja que se revoltam, que dizem isso, que dizem aquilo nas redes sociais, eu não vi um post, de alguém que tem consciência política, que mete o pau no Bolsonaro, que mete o pau no outro, que mete o pau no outro. Todos eles têm erro. Mas não vi ninguém condenando o Gilmar Mendes e os outros 3 que votaram na absolvição de ladrões que nos roubaram. Consciência falsa que busca o seu próprio interesse.
Sepulcro caiado, cheio de conteúdo que sobe e evapora. Sejamos verdadeiros. Eu nunca defendi político. Nunca defendi. Eu defendo pessoas. Se eu tiver que defender. E falo sobre a pessoa. Mas nós precisamos entender. Olha a passividade, por 20 centavos o que gerou no país, lá atrás. Olha só as situações que geraram. Geraram impeachment, geraram situações grotescas. Mas talvez a atitude que mais bateu na nossa cara, eu não vejo ninguém se mobilizar. Eu coloquei 2 posts lá, porque eu também estou abrindo mão de ficar insistindo nesse tipo de coisa. Estamos sendo achincalhados. Estão rindo da sua cara. E você fica atento ao sou ladrão e vacilão. Ri e vai dormir. Sendo roubado quando precisa de um hospital, não tem. Quando precisa de um remédio, não tem. Quando precisa de uma mochila, eles dão uma mochila de paraquedista para o seu filho. Quando você precisa de uma vaga na creche, não tem. E você rindo do ladrão e vacilão. O ladrão nós sabemos quem foi. Nós estamos sendo o vacilão. Crie consciência. Não vote errado. Seja guiado pelo Espírito. Busque a direção do Espírito. E eu falei desse rapaz que foi tatuado na testa, porque se você vive em espírito, você discerne as coisas que estão acontecendo. E um outro grande erro é: meu filho ficou doente, está espirrando. Demônio da tosse. Ei! Demônio da dor de garganta agora. Calma. Mas o que é? Ah, tá tossindo. Ai, meu pai, corre bem na farmácia. Corre, vamos pro médico. Calma. Quem vive em espírito discerne bem as coisas do espírito. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem as coisas naturais e as coisas espirituais. Quem vive em espírito nunca está afobado. Ei, mas também não está procrastinando, porque o que eu vejo de gente assim é calma, relaxa. Não fale relaxa para mim, meus filhos já aprenderam. Se eu falar com você, não diga assim, calma, relaxa. E relaxa, quem é você para me mandar relaxar? Eu relaxo quando eu quiser. Agora estou dando uma ordem. E eu estou calmo por enquanto. É só o meu jeito de falar. E aí? Alguns parecidos comigo ou não? Alguns, então tá bom. Não estou sozinho nessa. Não me mande ter calma. Tá bom? Aprendeu? Amém? Glória a Deus. Nós precisamos discernir. Calma, está acontecendo. Espera aí. Ele se move no reino espiritual. Espera um pouquinho. Vem cá. Filha, vem cá. Vamos orar. Agora. Vamos orar. E ora, impõe as mãos com fé. E diz, filha, agora nós vamos observar o seu quadro. Mas nós já estamos pedindo a direção do Espírito sobre essa situação. Entendeu? Como é diferente. Aparece uma promoção, como o Silas trouxe hoje aqui. Pode ser que eu receba uma nessa semana. E eu estou assim, quietinho. Conversei com a Leni e abri meu coração com o pastor Marcelo. Citei por alto com os outros pastores. E aparentemente muitos diriam, pega, vai que é tua, Tafarel. Que é bênção. Tá bom. É bênção se o Espírito me disser que é bênção.
Não é bênção porque ganha mais, não é bênção porque tem mais benefício, não é bênção porque se torna um gerente. A bênção é se o Espírito disser que é para ir. Por isso, quando eu estava orando com a Leni, batendo um papo com ela, eu ainda disse assim: Senhor, eu estou bem interessado nessa promoção que estão me oferecendo. Isso nunca aconteceu na empresa. Alguém com 1 ano de empresa ser promovido a um cargo gerencial, com pessoas com mais de 10 anos lá aguardando isso. Eu falei: Senhor, eu nunca pedi isso, mas o Senhor sabe que eu quero. E eu quero não é pelo dinheiro, nem pelo poder, mas é porque cada vez mais o Senhor tem me levado a lugares onde eu não mereço estar. E isso me mantém sempre com os pés no chão e eu levo o teu amor. Então, não deixa essa porta abrir de jeito nenhum se não for tua. Tranca, segura, Senhor. Amarra essa porta. Foi minha oração, né? Porque se ela abrir, eu estou dentro. E eu vou entender que foi o Senhor que abriu. Porque aí eu cito a palavra. Porque a tua palavra diz que o Senhor é quem remove reis, quem estabelece reis. O Senhor tem a chave de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar. E que fecha portas que ninguém, nem eu, ninguém pode abrir. Eu falei: então usa a chave de Davi, Senhor. E pus a mão dele. Vamos ver o que acontece. Se não acontecer, estou feliz do mesmo jeito. Só de já ter sido cogitado, só do meu nome já ter aparecido, eu já estou muito feliz, porque eu não fiz nada para isso acontecer. Só fui eu. Só fui verdadeiro. Só isso. Então, uma situação que todo mundo diz: nossa, mas é uma bênção. Olha que bênção. Olha que bênção nada. Nada é bênção até que Deus diga que é bênção. Entendeu? Mas quem vai discernir isso? Não adianta. Se você só é guiado pelo Espírito, é um nível de obediência. Às vezes você nem viveu, nem discerniu. Às vezes nem perguntou para ele: é ou não é? Precisa viver em Espírito para sentir o reino espiritual, para discernir o que está acontecendo ao seu redor, para sentir Satanás se movimentando. Quando eu contei para a Leni sobre tudo isso, ela começou a me lembrar. Nós falamos dos nossos medos, nós falamos das nossas dúvidas, dos nossos anseios, e nós falamos também de coisas que Deus já vem trabalhando. E justamente essa possibilidade surgiu agora, onde Deus foi fazendo um trabalhar na nossa vida ministerial, de relacionamento, de uma série de coisas. Então, tem que ter um coração que discerne as coisas que estão acontecendo, todo o ambiente, não só a sua vida. Você não é um ser exclusivo que vive numa redoma de vidro e nada do que você faz afeta os outros e nada do que os outros fazem te afetam. Não, você interage. Eu e você interagimos. E este nível de relacionamento com o Espírito exige interação. Viver nele é falar com ele, é ouvi-lo, é senti-lo, é estar sensível, é não fazer força para lembrar: meu Deus, já ia dormir, nem orei hoje. Põe a primeira garfada na boca: meu Deus, nem orei. Não, senti-lo é viver com ele. E se acontecer de comer: pai, na correria, pai, eu estou aqui, que comida gostosa que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor. Está ali, está vivendo, está sentindo. Alguém falou alguma coisa para você, alguém te agrediu com palavras, alguém falou algo atravessado para você. Você, se anda em Espírito, discerne as coisas e entende: ah, foi pessoal, não foi. Ah, é só porque eu estou alegre, vem essa situação. E discerne, amém? E o último nível: andar em Espírito. Eu sou guiado pelo Espírito, eu vivo em Espírito e eu ando em Espírito. Andar em Espírito é optar pela santidade nos nossos pensamentos e atitudes diariamente. É uma decisão nossa. O viver em Espírito nos traz
a vontade dele, o seu propósito. Ou seja, quando você vive em espírito, o propósito de Deus, ele é revelado a você através da sua sensibilidade espiritual, porque você discerne bem as coisas. Mas quando você mas o andar no espírito é uma decisão diária nossa, incluindo as pequenas atitudes, inclusive no que você pensa. Andar no espírito exige atitudes e decisões, pequenas decisões no dia, quando você é afrontado e você decide andar no espírito, porque eu posso andar no espírito e eu posso andar na carne. O texto diz: não, eu vou escolher andar no espírito. E se eu escorregar e andar na carne? Me arrependo, me humilho, busco perdão e volto para andar no espírito. Mas e aquele tempo que eu não andei no espírito? Passou, amado. Passou. Vamos para o próximo. Vida que segue. O tempo não volta. Andar no espírito exige uma atitude, um posicionamento nosso. De pequenas coisas. Eu preguei aqui da última vez. No que você anda pensando? Eu não ando pensando num carro melhor, num bem melhor. Não ando pensando nisso. Agora, é óbvio que de sexta-feira para cá, onde eu recebi algumas outras notícias, eu dormi pouco. Eu estou colocando diante de Deus, eu estou crescendo, estou amadurecendo na ansiedade. Mas o que eu posso fazer se eu acordava sonhando, tendo que falar com as pessoas da equipe? Tendo que dar uma direção. E eu sei que tem gente que é difícil, eu sei que tem gente que é mais fácil. Eu falo, Senhor, não quero, porque e se não vier? Vai gerar uma frustração. Então eu vou pensar no meu trabalho. Eu pensava no meu trabalho. Dali um tempo, eu acordava ansioso, levantou umas 3, 4 vezes. Fazer o quê? Continuar confiando no Senhor e descansando no Senhor. Mas descansando, acordando, se meu corpo acorda, eu não posso fazer nada. Mas eu estou confiante no Senhor. E é assim que você tem que ser. Confiar no Senhor. Ande em espírito. Tome essa decisão diária. Essa atitude é que nos faz vencer os desejos da carne. A Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Nós lemos aqui. O que faz a gente não cumprir o desejo da carne não é viver em espírito. Viver em espírito, você percebe que aquilo é uma cilada, é uma situação para te derrubar. Mas o andar no espírito é dizer não para aquela situação. Entendeu? Viver em espírito, o espírito fala comigo e me dá o discernimento. Andar em espírito é a decisão que eu tomo em cima daquele discernimento. Então muitos vivem em espírito, mas não andam em espírito. Muitos percebem o reino espiritual, sentem as coisas, tem cheiro de bife. Olha o cheiro de carne, olha o cheiro de situação que vai me derrubar. E aí na hora de andar no espírito, não decide andar no espírito, decide andar na carne. Este é um erro nosso. E nós precisamos corrigi-lo. Se nós queremos ter êxito nas nossas vidas, se nós queremos ser bem-sucedidos espiritualmente, mais do que felizes, como diz a palavra, ter uma vida mais do que abundante, nós precisamos, está acabando, pode deixar. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, viver no Espírito, que é sentir o reino espiritual, e decidir andar no Espírito. Porque aí eu e você vamos ter uma vida onde realmente vamos poder dizer: nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Ele habita em mim, mas ele não fica dormindo o dia todo. Porque você acha às vezes que o Espírito Santo é igual a você, que no dia frio levanta tarde, né? E que não, o Espírito Santo está de pé mesmo quando você está dormindo. Ele está sempre pronto a te ajudar. E depois que você dorme, ele também continua te ajudando. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Talvez seja uma palavra que você talvez não lembre exatamente as definições.
ser guiado, viver e andar no Espírito. Mas o mais importante, se você guardar, eu já vou ficar feliz, é que você precisa sentir o reino espiritual, precisa obedecer à voz do Espírito e decidir andar nas coisas do Espírito, que vão te livrar de tomar decisões e atitudes baseados na tua carne. Em nome de Jesus, amém? Eu espero que você cresça e amadureça com essa mensagem. A Bíblia diz assim: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Ou seja, se você sente o reino espiritual, então decida andar no Espírito. Amém? Em nome de Jesus.